Este palácio, cuja construção data provavelmente do fim do século XVII ou início do século XVIII, foi mandado construir pela rainha Dona Catarina de Bragança, a quando do seu regresso a Portugal, após a morte de seu marido Carlos II de Inglaterra. Porque Dona Catarina mandou construir um palácio para as suas aias, não se sabe. Todavia, é de supor que, tendo vivido 30 anos em Inglaterra, quando retorna a Portugal, se tenha feito acompanhar das azafatas inglesas, que por certo seriam de sua confiança. E talvez para as tentar proteger, numa corte a que seriam estranhas, naturalmente por terem hábitos diferentes, as hospedou fora do paço. As azafatas não eram meras criadas, mas sim moças fidalgas que ajudavam a sua senhora a escolher as indumentárias, as joias e adereços que a ajudavam a vestir, enfim, a cuidar do seu aspecto. Seriam, além de tudo, as confidentes e a companhia amiga de todas as horas. O Palácio das Azafatas da Rainha encontra-se próximo daquela que foi a residência oficial da Rainha Viúva, o Palácio da Bem-Posta, também conhecido pelo Paço da Rainha, havendo vestígios de um túnel que ligava os dois edifícios. Ocupado hoje pela reitoria da Universidade Técnica de Lisboa, o Palácio das Azafatas encontra-se bem conservado e apresenta uma noção de escala e gosto característicos do barroco português setecentista, apesar das intervenções nos séculos XIX e XX. Para se entender esta mudança de preferência de forma, é importante focar um brevíssimo perfil de Dona Catarina de Bragança. Enquadrado na complexa conjuntura política que ditou seu casamento com Carlos II de Inglaterra e posterior regresso a Portugal, e considerar os aspectos mais significativos do edifício no contexto da arquitetura da corte portuguesa no início do século XVIII. De esmerada educação e sofisticado temperamento, apesar de não ser muito popular em Inglaterra por ser católica, deixou a sua marca naquele país, introduzindo o uso dos talheres e do tabaco, da exótica geleia de laranja e do hábito de beber chá, ainda hoje conhecido pelo 5 o'clock tea. Naturalmente rodeada pelas aias da corte inglesa que a acompanharam no seu regresso a Portugal e também pelas damas portuguesas da sua corte, pareceu-lhe correto construir muito perto do seu paço um pequeno, mas requintado palácio para as suas azafatas. Com o decorrer dos anos, o palácio sofreu algumas alterações, sendo as mais significativas as realizadas após a sua aquisição pelo Dr. Alberto Centeno, nos finais do século XIX, de onde herdou o nome pelo qual é hoje conhecido, Palácio Centeno. Nessa altura, o proprietário, aproveitando a presença no nosso país do arquiteto, cenógrafo e aguarelista italiano Nicola Bigaglia, que então trabalhava no Teatro São Carlos, convidou-o para introduzir beneficiações e até algumas alterações que se podem verificar à direita da parte antiga que constitui o corpo central. No final do século XIX, um novo proprietário, António Centeno, um magnata da indústria do gás, da eletricidade, compra aos herdeiros das azafatas este palácio e vai transformá-lo completamente. Vai transformá-lo num palácio de aparato típico dos grandes magnatas da época. Este projeto incluiu a construção da capela, hoje o Departamento de Documentação da Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa. A capela, não sendo hoje lugar de culto, revela bem a formalidade religiosa, sendo curiosa a incidência da luz natural sobre o local onde estaria colocado o altar. A galeria, de acesso privado, seria privilégio das damas da corte, quando em dias festivos, e como era da tradição na época, a capela seria aberta ao público. Não era natural, naquela época,
que os grandes magnatas tivessem casas de representação e não havia melhor em Lisboa para transformar um palácio envelhecido, naturalmente, com condições não apropriadas às condições de conforto necessárias já no século XIX. Não haveria, com certeza, melhor personagem em Lisboa do que Nicola Bigalha. Nicola Bigalha vai acrescentar pouco em termos arquitetónicos ao velho palácio. Vai apenas construir à larga direita, do lado direito, uma capela que estará pronta em 1902, uma capela em gosto romano-bizantino, mas com decorações interiores muito elegantes, com bonitos desenhos e frescos com referências românicas. Mas para todo o resto do palácio, Bigalha também fará decorações. Os elementos arquitetónicos da fachada exterior do palácio são de expressão marcadamente seiscentista, aliás, tal como o Paço da Rainha. Compreende 2 andares divididos por um friso ao nível da soleira das varandas da sacada do andar nobre. Com frontaria simétrica em relação ao seu eixo formado pelo portal e pela varanda a este sobreposta, está ladeada por volutas estriadas interiormente e apoiadas em pilastras cortadas por salientes blocos. A varanda tem balaústres de pedra e culmina num frontão ornamentado por golfinhos, rematado por um leque de plumas, de onde pendem festões com volutas encimadas por anjos. Três janelas em ambos os andares são distribuídas em simetria para os 2 lados do eixo central da construção, sendo as sacadas do andar nobre defendidas por graciosas grades de ferro com interessante desenho e coroadas por uma dupla cornija, muito ao gosto seiscentista. Formando um semicírculo, as traseiras do palácio dão para o jardim, que, sem grandiosidade observada noutros palácios, convida à reflexão e proporciona alguma frescura e, certamente, agradáveis aromas aos seus visitantes. Das janelas desta fachada pode contemplar-se uma bela vista sobre a cidade. O átrio de entrada exibe um silhar ornamental de 8 azulejos de altura, do tipo taças floridas. Na sala contígua, o silhar é de 9 azulejos e apresenta cestos ladeados de golfinhos. Um arco polilobado dá acesso à escadaria de honra. Notável este silhar recortado que apresenta figuras de anjos e alegorias mitológicas inseridas em medalhões. Bigalha fará também uma recomposição da escadaria, embora tenha belíssimos azulejos do século XVIII ao longo da escadaria. A questão da iluminação da entrada da luz é trabalhada por Bigalha. Também ele trabalhará na gradaria, nas grades que envolvem o palácio pelo lado exterior e dá-lhe, naturalmente, o aspecto que um grande magnata desejava ter no seu palácio, um aspecto palaciano de bom gosto e de grandiosidade. Com certeza que António Centeno ficou satisfeito com o trabalho do arquiteto Nicola Bigalha. Este piso é constituído por uma série de grandes salões e quartos interiores. Os salões são revestidos a azulejos do século XVIII, executados numa fábrica de Lisboa, ali ao Rato, entre 1720 e 1730, sendo considerados como exemplares do maior interesse na história da azulejaria portuguesa. Com diferentes características entre si, este material tornou-se um elemento de construção divulgado em diferentes países
assumindo-se em Portugal como um importante suporte para a expressão artística nacional ao longo de mais de 5 séculos, onde o azulejo se transcende para algo mais do que um simples elemento decorativo de pouco valor intrínseco. Nele se reflete, além da luz, o repertório do imaginário português, a sua preferência pela descrição realista e a sua atração pelo intercâmbio cultural. De forte sentido cenográfico, descritivo e monumental, o azulejo é considerado como uma das produções mais originais da cultura portuguesa, onde se dá a conhecer como num extenso livro ilustrado de grande riqueza cromática, não só a história, mas também a mentalidade e o gosto de cada época. Os tetos das salas são decorados com pinturas de grande delicadeza, de cunho marcadamente novecentista, atribuídos a Nicola Bigaglia, sugerindo cenários de um teatro. As pinturas, sem parecer austeras, mas também não sendo demasiado festivas, revelam a necessidade de uma companhia espiritual. Cenas da vida da deusa da caça Diana figuram no centro ciliar desta sala. A partir do último quartel do século XVII e durante quase 50 anos, importaram-se dos Países Baixos conjuntos monumentais de azulejos. A superioridade técnica dos azulejos holandeses, bem como a sua pintura azul, citando a porcelana da China, foram do agrado do público português. Para este sucesso contribuiu o esforço de aproximação ao nosso gosto na realização de conjuntos monumentais. Estas importações obrigaram à reação das oficinas nacionais, que chamam a si pintores com formação na pintura académica, respondendo assim a uma clientela agora mais exigente. E perante os novos azulejos portugueses, assistiu-se ao abandono natural das importações, datando da última grande encomenda em 1715. Outro alto ciliar decorativo envolve as paredes deste espaço, onde se destaca um grande painel com uma fonte ladeada por cenas de caça ao leão e ao tigre. Entre as duas portas é ainda a caça, o motivo inspirador, desta feita ao javali, com cerco de rede. Outra cena de caça ao veado e também ao javali decora outra parede. Entre janelas, um painel exibindo de um grupo de amazonas e cavaleiros apresentados de costas. Este motivo deve ter tido grande aceitação na altura, dado que se pode observar noutros palácios. O magnífico ciliar de 12 azulejos de altura envolve todo o salão, sendo que na parede maior o seu comprimento é de 72 azulejos. A composição é centrada por uma fonte arquitetónica contemplada por um jovem casal, ostentando ela um curioso tocado. Nos extremos, os 4 elementos. A água, aqui simbolicamente representada por uma figura feminina que é transportada num carro tirado por golfinhos. A terra, onde outra figura coroada com um castelo num carro puxado por dragões e que parece ser feito de pedras. Nos lados das portas, 4 painéis de 16 azulejos de altura, podemos apreciar outras alegorias, como um carro puxado por cavalos e que representa o continente europeu. A Ásia, num carro tirado por camelos, outro por elefantes, que pretende simbolizar a África, e finalmente um outro carro puxado por leões
à América. Entre as janelas, com 3 azulejos de alto, 2 idênticos painéis mostram um carro puxado por águias, o ar. E vulcano, que simboliza o fogo. Este conjunto notável pretende representar os 4 elementos e os 4 cantos do mundo. São 5 os painéis que constituem o conjunto de azulejos, que representam cenas mitológicas. Diana, surpreendida ao banhar-se por Acteon, transforma o enviado. Europa, filha de Agénor, é raptada por Júpiter, que se transformou em touro de cor branca. O deus Pan, que ao perseguir uma ninfa nas margens do rio Ladon, escuta o som do vento nos canaviais, o que o inspira a criar a flauta com o seu nome. Daphne é transformada em loureiro, a sua árvore preferida ao ser perseguida por Apolo. Júpiter, oculto por uma nuvem, persegue Io ante a vigilância de Juno. Cenas de merenda ao ar livre dão um motivo docilhar que se encontra nesta sala. Este conjunto é particularmente notável pela riquíssima indumentária usada pelas damas aqui representadas. Quando hoje se circula pelo interior do palácio, sentimos o ambiente marcadamente feminino que ao tempo aqui se vivia. Nos seus espaços, é sobretudo pela suave beleza dos azulejos, multiplicando cenas tranquilas e simples, que o visitante se sente acompanhado num aconchego tão feito ao gosto de outrora. Em resumo, trata-se de uma decoração eclética, com variedíssimos gostos, com salas de várias tipologias, mas era isso que em toda a Europa da época, em todo o mundo, se fazia então. Os gostos iam mudando conforme as salas. Podíamos no mesmo palácio visitar várias épocas, desde o Renascimento aos estilos Luís XV, Luís XVI, ou nas capelas, nomeadamente nas capelas, um gosto romano ou bizantino, como se chamava na época. É o caso do Palácio Centeno, é um caso exemplar dessa intervenção. Sem possuir a monumentalidade de outras construções senhoriais, o Palácio Centeno representa bem o gosto requintado da sua primitiva proprietária e contou com criteriosas modificações que não alteraram substancialmente as suas características residenciais.